Eu acho bacana, de verdade, quando uma pessoa diz que pode deitar tranquilamente a cabeça no travesseiro e descansar. Ou então aqueles que, diante de algum tipo de acusação, falam que não tem nada a temer e quem não deve, obviamente também não teme. Na perspectiva cristã, nem sempre isso é uma realidade, porque diante dos homens temos juízes também falhos e temos uma justiça que muitas vezes ela é comparativa. Ela tem a ver com aquilo que o outro faz de pior ou de melhor para estabelecer um padrão moral que seja mais ou menos adequado a todos. Mas a Escritura ela tem um padrão moral absoluto e ela parte de Deus. E Romanos 3:23 fala que todos pecaram. E se todos pecaram, quando comparecermos diante do grande juiz, do Deus de toda a terra, o Criador de toda a terra, aquele que foi ofendido no pecado, será que poderíamos dizer que para esse dia estamos prontos? Será que poderíamos dizer que poderíamos ou que podemos deitar a cabeça tranquila no travesseiro e descansar? Paulo ele apresenta uma perspectiva sobre isso. Eu gostaria de continuar o texto de Filipenses 3 a partir do versículo 8, agora indo até o versículo 11, que diz o seguinte: Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando de alcançar uma justiça que não seja sua, uma justiça baseada na lei. Aquele tipo de justiça que você pode dizer, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo, ou então, quem não deve não teme. Diante de Deus, todos devemos temer. Diante do Criador de toda a terra, todos devemos temer. Diante do Deus Santo, todos devemos temer. Então, essas duas frases elas não se aplicam nesse sentido. E Paulo está dizendo o seguinte: ele era um dos fariseus principais, alguém criado aos pés de Gamaliel, um judeu exemplar, alguém que diante da lei poderia deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, alguém que não temeria de maneira alguma diante de algum juiz. Pelo contrário, ele era aquele que executava as ordens dos juízes, ou seja, ele era zeloso em perseguir os cristãos ou aqueles que blasfemavam contra o nome de Deus. Por quê? Porque ele buscava a Deus incessantemente, só que uma justiça humana. E ele vai dizer que o seguinte, ele considerou tudo aquilo que ele era como perda ou como inútil, porque ele quer ser achado em Cristo. Versículo 9. Não tendo justiça que procede da lei. Ou seja, eu não vou deitar a minha cabeça tranquila no travesseiro se depender da lei. Mas, se encontrar aquela justiça que é mediante a fé em Cristo, baseada na fé, aquela que procede de Deus, aí sim, ele tem motivos para estar tranquilo até o final. E então, como resultado dessa tranquilidade, ele quer conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte no seu sofrimento, ou ser participante nos sofrimentos de Cristo. Não sofrer com Cristo, ou acrescentar sofrimentos na morte de Cristo, ou ainda, de alguma forma, afligir o seu próprio corpo para que ele seja um pouquinho parecido com Cristo. Não é isso. Mas tomar parte nos sofrimentos de Cristo é se apropriar dos sofrimentos de Cristo, é tornar meus os sofrimentos de Cristo, ou pelo menos os méritos de Cristo. Não adianta, se eu for para a cruz, eu não pago o meu delito e o meu pecado, eu não pago a minha ofensa a Deus. Mas Cristo ter morrido na cruz paga a minha ofensa e o meu pecado, e eu preciso me apropriar disso. E me aproprio com a fé.
me aproprio por meio da fé. Eu preciso crer que Jesus não só existiu como pessoa, mas que ele é filho de Deus, que ele é Deus como Deus e que ele veio para pagar o preço pelo pecado. E, além de tudo, ele ressurgiu e está à direita do Pai. Ele não está morto, como muitos dizem. Então, isso é se apropriar de Cristo, é se apropriar dos sofrimentos dele, porque ele praticou a justiça. Ele, o único justo, foi aquele que pagou a sentença pelo meu e seu pecado. Isso é tranquilidade. Isso é poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque se depender dos nossos atos, nós estamos perdidos. Você se conhece. Não se conhece tão bem quanto Deus te conhece. Ele sabe ainda mais daquilo que seria facilmente acusável sobre você. Mas ele enviou seu filho para pagar o preço. É interessante quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, especialmente a sua fé. Temos a tendência de pensar que a maioria deles exerceu a sua fé e por isso se tornou agradável a Deus. Mas veja o que Gênesis 15, 6 fala sobre Abraão. Deus dá a promessa para ele, da sua descendência, e é isso que o Gênesis diz, né? Moisés, ao escrever Gênesis, diz sobre Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, a justiça não estava em Abraão ter saído da sua terra, da sua parentela, e ter ido para a terra onde Deus mandou. Até porque ele fez um percurso aí no meio, tem detalhes na história que você pode observar, e Abraão ele ainda falhou muito, muito mesmo. Mas, nesse momento, aqui no capítulo 15 de Gênesis, ele creu no Senhor. E ele foi tornado, então, um homem justo por Deus. Deus o tornou justo porque ele creu. A fé é a base da salvação. A fé é a base da tranquilidade. A fé é a base da esperança. A fé é a base para todo aquele que diz diante de Deus, não diante dos homens. Quem não deve, não teme. Porque se Cristo pagou os seus pecados, não existe motivo para que você tema. Então, o exercício da fé é o exercício de apropriação, você tornar seu aquilo que Cristo fez na cruz. E para isso você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua rebeldia contra Deus e fazer como Paulo, abandonar todos os seus autoconceitos, aquilo que você pensa de si mesmo, para entender aquilo que a Escritura diz, aquilo que Deus diz sobre você, e então, arrependido, se entregar aos pés dele. Esse é o meu convite para você, essa é a minha reflexão também para você que já entende que está salvo, que entende que a sua dívida foi paga, que isso seja um gerador de esperança hoje para você. Tá bom? Que Deus te abençoe e um grande abraço.